Então aqui dentro do meu Revit, como a gente pode ver, né, esse daqui é o projetinho que a gente vai desenvolver, né, desse chalé. É um projeto bem simples, mas que já dá para ter alguns conceitos um pouco mais avançados aqui dentro do Revit, tá? Então a gente vai aprender como criar essa estrutura dessa cabana e desenvolver esse projeto aqui bem legal aqui, passo a passo do zero. E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Leart Arquitetura. E nesse vídeo aqui eu vou dar início ao mini curso, tá, de Revit, onde a gente vai aprender a desenvolver esse projeto dessa cabana, né, desse chalé aqui dentro do Revit, passo a passo, desde o zero, mesmo que você seja um absoluto iniciante no Revit, ou até mesmo você aí que já tenha um conhecimento no Revit, então a gente vai desenvolver esse projeto aqui do zero. Então se você já gostou da ideia aqui desse vídeo, né, desse mini curso, aproveita e se inscreve também aqui no canal, porque eu estou postando conteúdos muito parecidos com esse, para te ensinar de uma forma rápida, prática e direto ao ponto. Então aqui com o meu projeto eu já vou fechar ele aqui, tá? Pra gente poder desenvolver do zero, né? Então vou fechar esse projeto e agora vamos criar ele aqui do zero. Então aqui em modelos, né? Eu vou vir aqui, eu estou utilizando a versão do meu Revit 2021, mas você pode estar utilizando uma versão um pouco mais antiga, que você vai estar conseguindo tranquilamente acompanhar aqui essas aulas, tá? E se você ainda não tem o Revit, tá? Nunca utilizou o Revit, nem sabe o que é Revit e quer instalar no seu computador, eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando como baixar e instalar a versão gratuita de 1 ano, e eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tiver interesse, vai aí na descrição que vai estar o link para você, ensinando você baixar e ativar o Revit, tá? Então aqui modelo, eu vou vir aqui em novo e vou criar um novo modelo, tá, de arquitetura. Então vou selecionar aqui modelo de arquitetura e aqui eu tenho o meu template aqui da Leart Arquitetura, né, da minha empresa aqui que eu utilizo, mas para que vocês consigam acompanhar, eu vou utilizar esse modelo de arquitetura padrão que já vem no Revit. Se você tiver interesse em conhecer melhor o meu template, acessa aí na descrição o link também. Então vou deixar aqui modelo de arquitetura, vou deixar em criar um novo projeto e vou dar um OK aqui. Pronto, dado um OK, essa daqui é a tela padrão do Revit, né, onde ele já abre aqui no nível 1, né, onde a gente está numa planta de piso. E aqui é a minha viewport, né, onde eu consigo observar o meu desenho que eu estou fazendo. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no Revit, né, quando a gente não utiliza um template, então eu utilizei aqui o template de arquitetura. Então ele vem com a configuração padrão em milímetros, tá? Então eu vou trocar isso aqui para metros. Então vou digitar a tecla de atalho N, de unidade de medida, e aqui em comprimento eu vou trocar de milímetros e já vou deixar aqui em metros. E vou trocar também para 2 casas decimais, tá? Que eu gosto de deixar assim. Vou dar um OK e um OK de novo. Pronto, agora configurada a unidade de medida, a gente está pronto para continuar no nosso projeto aqui. Então agora vamos começar aqui com a estrutura, né, do nosso projeto, e eu vou começar com o telhado, tá? Então o que eu gosto de fazer primeiro é vir aqui em elevações, no navegador de projetos, e eu abro aqui qualquer uma das elevações, ó, por exemplo, elevação sul, tá? Só para mim ver esse nível aqui, que está com 4 metros, eu vou deixar aqui com aproximadamente uns 3,50 metros, tá? Do nível 1 até o nível 2. E vou dar um Enter. Então a gente já configurou esse nível. Então ele vai do 0 e no nível 2, né, ele vai estar com 3,5 metros. Agora com o nível configurado, eu vou voltar aqui no meu nível 1 e eu vou vir aqui em arquitetura. E logo aqui em dados, ó, a gente vai ter uma opção de uma ferramenta chamada eixo, tá? Então são os eixos estruturais aí que a gente vai estar criando. E aí se você quiser também acionar pelo atalho, é o atalho GR. E eu vou criar um eixo aqui no meu projeto. Tá? Então vou me preocupar muito com o tamanho dele, eu vou apertar ESC 2 vezes para sair da ferramenta, e aqui está o nosso eixo. Agora o que eu vou fazer, eu vou voltar na minha elevação sul, para poder criar o meu telhado, tá? Então eu vou vir aqui em arquitetura, e aqui a gente tem a ferramenta de telhado, né? Clicando aqui na setinha para baixo, preta que tem logo na frente da ferramenta, a gente vai ter a opção de criar o telhado de algumas formas diferentes. Eu vou selecionar aqui telhado por extrusão. Tá? Então selecionei, ele vai perguntar qual o plano que eu quero desenhar, eu vou colocar aqui nome, e aí vou selecionar o eixo 1, que é aquele eixo que a gente tinha acabado de criar. Tá? Então selecionei esse eixo, vou dar um OK. Ele pergunta se você quer criar o telhado a partir do nível 2 ou do nível 1. Geralmente a gente utiliza o nível 2, né, quando é uma casa convencional, porém, como se trata de um chalé aqui, de uma cabana, a gente vai utilizar o nível 1 mesmo, para esse telhado vir a partir do térreo para cima, tá? Então vou deixar nível 1, vou dar um OK. E agora o que a gente tem que fazer é desenhar a forma aqui do nosso telhado. Então vou vir com a ferramenta de linha mesmo, ó, e vou criar aqui, né, passando um pouco aqui do meu nível 2. Então vou deixar mais ou menos com 7 metros, né? Aqui a gente define a inclinação também, ó, vou deixar mais ou menos aqui com 60 graus. E aqui para criar agora o outro lado, para ficar totalmente simétrico, eu gosto de selecionar essa linha, tá? E vim aqui com a ferramenta de espelhar
desenhar eixo. Então vou desenhar um eixo aqui no meio. E aí ele vai copiar totalmente igual para o outro lado. Agora feito isso, ó, eu posso vir aqui em finalizar, né? E ele criou aqui a geometria do meu telhado. Porém a gente pode ver que ele ficou com uma ponta aqui bem estranha. E para resolver isso é bem simples. Eu vou vir aqui no painel de propriedades e rolar um pouco mais para baixo. E aqui em construção, né, corte do caibro, ele está como corte hidráulico, tá? E eu vou selecionar aqui para baixo, eu vou colocar logo nessa opção hidráulico com 2 cortes. Pronto, feito isso, a gente pode ver que ele arrumou aqui e a gente está com o nosso telhado, ó, se eu vim aqui no 3D. Então a gente está com o nosso telhadinho aqui, que eu acho que está um pouco pequeno, então a gente pode selecionar ele, né, e aumentar ele um pouco aqui, ó, tá? Então vou voltar aqui no nível 1 para dar para visualizar melhor. Vou deixar ele aqui mais ou menos e vou jogar ele um pouco mais para frente aqui. Então vou deixar mais ou menos com uns 16 metros, tá? Se precisar a gente diminui. E aí eu vou selecionar esse eixo e vou apertar a tecla de atalho CS para criar outro eixo similar. Agora feito isso, eu vou selecionar aqui a ferramenta de selecionar linhas. Vou colocar um deslocamento de 5 metros, tá? Vou dar um Enter e aí eu vou selecionar essa linha. Criei o eixo 2 e vou criar um outro eixo agora chamado eixo 3, tá? Vou apertar ESC 2 vezes para sair da ferramenta de criar eixo. Vou selecionar meu telhado e vou trazer ele um pouco mais para cá, tá? Então ele vai ficar passando um pouco desse lado, né, aqui do nosso eixo, ó, e um pouco para esse lado aqui também. Então feito isso, vou clicar aqui fora. Então a gente já criou esses 3 eixos aqui. E agora eu vou voltar então na minha elevação sul para a gente poder criar a estrutura de madeira aqui do nosso chalé. Então para criar a estrutura, ó, eu vou vir aqui em estrutura e vou selecionar a ferramenta de viga, tá? E aqui quando você seleciona a viga, ele pergunta qual o plano que você quer trabalhar. Eu vou colocar aqui em nome, tá? E vou trocar o eixo 1, tá? Então coloquei eixo 1 aqui, vou dar um OK. E agora a gente vai criar as vigas aqui. E aqui por padrão no Revit, né, ele vai vir carregado essa viga metálica. Mas eu não gosto de trabalhar com essa viga aqui nesse tipo de projeto. Então eu vou vir aqui em carregar família. E agora aqui eu estou dentro da minha biblioteca que eu tenho aqui do Revit. E eu vou selecionar aqui a pasta estruturas e fundações, tá? Abrindo 2 vezes, então eu vou ter aqui uma pasta chamada Frame, tá? Então dentro dessa pasta a gente vai ter alguns tipos aqui de elementos estruturais. Então vou selecionar aqui Wood, né, que é madeira. Clicando 2 vezes, então a gente vai ter alguns perfis aqui. E eu vou selecionar então um perfil de madeira aqui, né, uma viga de madeira. Vou clicar em abrir. Então eu carreguei uma viga aqui de madeira, né? Se você tiver interesse em conhecer também a minha biblioteca exclusiva, que tem quase 26 mil famílias e componentes para Revit, uma biblioteca bem completa e organizada. Eu vou deixar o link aí na descrição para você estar conhecendo aí sem compromisso, tá? Então eu carreguei aqui da minha biblioteca uma viga de madeira e aí eu tenho 2 opções aqui de viga e aí eu vou estar pegando essa aqui de baixo, tá? 127 por 279. E agora com a viga selecionada, tá? Eu vou criar aqui o desenho dela, acompanhar na parte de baixo do telhado. Então eu criei uma, vou criar outra aqui. Agora essa daqui eu vou passar um pouco mais para baixo, que vai servir de apoio para o chalé, né? Que essa parte aqui do terreno vai ser um pouco declinada. Então eu vou passar bastante aqui, ó. E agora eu vou criar outra aqui. Eu vou trocar aqui o nível de detalhe, vou deixar aqui em alto para a gente ver a espessura aqui da madeira, tá? E aí eu vou criar outra viga aqui, até essa outra aqui, tá? Vou apertar ESC 2 vezes. Se eu vir no 3D, eu vou trocar aqui para o modo realista para a gente ver melhor. E aí tá aqui a nossa estrutura de madeira que a gente acabou de criar. Então vou selecionar ela aqui, ó, tá? Selecionar o Ctrl, vou selecionar toda a estrutura de madeira. Vou vir aqui no nível 1 e vou simplesmente, vou trocar aqui o nível de detalhe também para ficar melhor, vou deixar alto, tá? E aí a gente vai selecionar aqui de novo, ó, as estruturas. E eu vou vir aqui no nível 1 então, e vou vir com a ferramenta de copiar. Vou colocar aqui múltiplos para me copiar mais de um. E vou clicar aqui, copiar até o segundo eixo. E depois até o terceiro eixo aqui. Vou apertar ESC 2 vezes para sair da ferramenta. E agora no nosso 3D, né, tá aqui a nossa estrutura pronta. E o nosso telhado, tá? Agora a gente vai criar o nosso piso aqui. Então para criar o piso, ó, vou voltar aqui no nível 1. Vou lá em arquitetura e vou selecionar a ferramenta de piso. E agora, com a ferramenta de piso, eu vou selecionar a ferramenta aqui de retângulo e vou criar aqui mais ou menos o piso aqui do meu projeto. Então aqui, como eu não consigo enxergar qual que é o fim aqui do meu piso, né, nessa parte aqui, então eu vou clicar aqui mais ou menos, tá?
E aí a gente vai agora na elevação sul. Eu vou abrir aqui meu 3D, tá? Vou dar ESC 2 vezes para sair da ferramenta de desenhar. E agora eu vou selecionar essa linha aqui. Vou voltar na elevação sul. E vou mover, tá? Clicando aqui em mover, ó. Vou mover esse ponto até aqui. Pronto. Agora se eu vim aqui no 3D, já tá tudo certinho aqui. Agora eu vou vir aqui em finalizar o desenho, né? Eu posso aqui trocar também antes o tipo desse piso. Colocar um piso aqui de esse aqui, ó, VIG bloco 200 mm. E vou dar um concluir aqui no nosso modelo. Pronto, agora clicando aqui fora, né, a gente pode ver que a gente concluiu o piso e a gente consegue enxergar também a estrutura da madeira, né, passando pelo piso. Então, para resolver isso, o que eu posso fazer é selecionar essas vigas aqui, tá, que está aparecendo, e aqui em deslocamento, colocar um deslocamento, vou colocar o sinal de negativo, 0,20, né, de 20 centímetros, vou fazer isso aqui, o mesmo aqui para baixo, então menos 0,20. Vou dar um Enter, um aplicar, pronto. E aí a gente pode ver que a gente resolveu esse problema, né? E a nossa viga está aqui na parte de baixo da nossa laje. Então agora, né, com essa estrutura pronta, eu vou vir aqui no nível 1 e a gente vai vir agora aqui em arquitetura e aqui em guarda-corpo, eu vou selecionar o guarda-corpo para a gente criar o guarda-corpo aqui. Então eu vou aqui no meu nível 1 com a ferramenta de linha mesmo, tá? Eu vou criar aqui o meu guarda-corpo. Então, criei essa parte, eu vou criar essa outra aqui. E agora eu vou criar a outra até aqui, tá? Vindo aqui no nosso 3D, ó. Então, tá aqui o desenho do caminho do nosso guarda-corpo. Eu vou finalizar aqui no verde. Então, ele criou esse guarda-corpo. Se eu quiser trocar para um guarda-corpo de vidro, eu seleciono aqui no painel de propriedades, troco aqui para painel de vidro, tá? Então, troquei lá, ó. Ele já trocou aqui automaticamente. E aí, uma melhoria que a gente pode fazer é selecionar esse guarda-corpo, vir aqui em editar caminho, e eu vou trazer ele um pouco mais para aqui para frente. Vou fazer isso aqui com outro também. Então, deixa eu dar um zoom aqui, né? E vou trazer um pouquinho mais para cá. Pronto, agora eu vou finalizar. E aí, ele já fechou esse pedaço aqui que estava aberto. Então, nessa primeira aula, eu vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Então, lembrando aqui que esse mini curso foi dividido em 3 aulas, onde a primeira e a segunda aula vai ser focada no desenvolvimento do projeto e a terceira aula focada na renderização desse projeto. Então, se você gostaria de ver esse projeto aqui finalizado, renderizado em algum software específico, né, seja plugin aqui para o Revit ou algum software externo, deixa aí nos comentários também desse vídeo qual software você gostaria, né, que eu abordasse aqui para a gente fazer uma renderização juntos aqui desse projeto. Então nessa aula eu vou ficando por aqui e aí a gente se encontra na segunda aula desse mini curso.